Convido então os irmãos, a igreja, a abrir as Escrituras na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2. Colossenses capítulo 2, eu lerei os versos de 1 a 5. Colossenses 2, de 1 a 5, assim diz a inerrante palavra do Senhor. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Até aqui, a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus soberano, Pai eterno, nós acabamos de ler a Tua palavra e queremos Te pedir que, neste momento, o Teu Santo Espírito nos ajude, nos auxilie, iluminando nossa mente, para que possamos compreendê-la. Teu Santo Espírito foi quem inspirou homens como o apóstolo Paulo a escrever. Também, então, pedimos que este mesmo Espírito agora nos ilumine para assim entender este texto, mas não somente entendê-lo, mas praticá-lo, gerar mudança no nosso viver. Nos ajude nisso, Senhor. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Convidar pessoas a vir à igreja é uma boa prática. E até perdida muitas das vezes. Às vezes a gente deixa de convidar, a pessoa não vai vir à igreja, mas é uma boa prática. É uma forma, em certo sentido, evangelística, convidar os vizinhos, convidar os amigos, familiares a virem à igreja. O problema é quando esse convite ele é problemático. Você convida a pessoa, não, vamos lá na igreja, vamos lá porque você vai receber uma bênção. Vamos lá porque você vai receber um milagre. Normalmente pensando em bens materiais. Não é a bênção da salvação, não é o milagre da regeneração, mas é bens materiais. Vamos para a igreja porque seu casamento vai ser restaurado. Ou então você vai se casar. Às vezes a pessoa está atrás de um pretendente. Não, vem para a igreja que as finanças vão melhorar. Você vai prosperar. Nós já ouvimos isso. Tenho certeza que todos aqui já ouviram convites, ou quem sabe já fizeram esse tipo de convite. Vem para a igreja que tudo vai dar certo. Os problemas da sua vida deixarão de existir. No entanto, a abordagem que Paulo nos apresenta no Evangelho, nesta carta, ela é bem diferente. Em vez de prometer conforto, ele fala de lutas, ele fala de desafios que envolvem esta caminhada, este estar na igreja. O Senhor, então, não nos chama a uma vida fácil, mas para uma vida que envolve sacrifícios, que envolve serviço, onde a verdadeira alegria é encontrada em lutar pela causa de Cristo. Infelizmente, e essa é a grande verdade, muitos cristãos, muitos membros de igreja, eles adotam uma mentalidade consumista. Eu mantenho nessa igreja se ele tiver as programações que eu quero. Se ele não tem a escolinha para o meu filho de tal faixa etária, então eu vou procurar outra. Se ela não tem um louvor com uma banda completa, então eu vou para outra que a tenha. Se ela não tem, enfim, qualquer coisa que eu deseje, eu vou para outra igreja, meramente pensando no consumismo. As pessoas já não veem mais a questão de servir, do serviço cristão, mas simplesmente de consumir. Em última análise, a maior alegria na vida cristã não está no conforto,
ou nas conveniências, mas em oferecer a nossa vida em sacrifício, em serviço ao nosso Salvador e Senhor, em lutar pela missão da igreja. Enquanto muitos buscam conforto, o apóstolo Paulo nos apresenta um outro caminho: a luta pela verdade do Evangelho. Antes de nós olharmos para o texto em questão, precisamos lembrar rapidamente do nosso contexto. A última vez que olhamos para Colossenses, nós abordamos o final do capítulo 1, versos 24 a 29. Eu havia comentado naquela vez que o bloco ia do verso 24 até o verso 5. Esse é o bloco, esse é o todo, a estrutura do que Paulo está falando. Mas por uma questão didática nós quebramos em dois, 24 a 29 e agora então versos 1 a 5. E nos versos 24 a 29 nós vimos sobre a missão apostólica de Paulo para com a igreja, para com os santos em geral. Os versos de hoje, eles são como um zoom desta missão, por assim dizer. Agora ele não fala mais da igreja em geral, mas ele se atenta à igreja de Colossos, aos laodicenses. Ele vai dar uma atenção maior a estes irmãos, mostrando então essa luta que ele travava por estas igrejas. Qual a estrutura dos nossos versos? Qual a estrutura deste texto? O que nós vemos no verso 1 é o desejo de Paulo para que eles soubessem que ele estava travando uma luta por eles. Retomando o que havia falado no verso 29, ele estava se esforçando para que Cristo, por assim dizer, como ele fala em outra ocasião, fosse gerado ou mantivesse neles. Versos 2 e 3, nós temos o para quê, ou seja, qual os objetivos de Paulo que ele queria que estes irmãos alcançassem ao lutar por eles. Esses objetivos estão centralizados no mistério que é Cristo, que vemos no verso 3. E os versos 4 e 5 falam das motivações, das razões de Paulo para lutar por eles. Ou seja, nós temos três verdades aqui. Qual é o alvo desta luta? Verso 1. Versos 2 e 3, os objetivos dessa luta. E versos 4 e 5, as razões desta luta. E é o que nós veremos nesta manhã. Tendo isso em mente, o tema do nosso sermão é a grande luta. E a primeira verdade que aprendemos sobre esta grande luta é que ela tem, então, um alvo. Verso 1. Olhemos mais uma vez o que diz o verso 1. O apóstolo quer que eles saibam que ele luta por eles. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós. Ele tem esse desejo. Aqui, essa luta ela está vinculada, ela está retomando o que ele iniciou, o que ele disse no verso 29 com o esforçando-me, já que tanto esforçando-me quanto luta tem a mesma raiz no grego, agon, de agonia, de agonizar. Ele se esforçava de forma agonizante, ele lutava de forma agonizante. Tem esse paralelo. Então Paulo luta intensamente e essa luta tem um público. Essa luta ela tem um alvo. Esse alvo são, como diz o texto, vós, ou seja, os colossenses, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Ou seja, aqueles que não conheceram Paulo pessoalmente, não conheceram fisicamente ali. O alvo é então as pessoas que Paulo não conhece, de Colossos e Laodiceia, já que esse grupo que não viram face a face não é um terceiro grupo, mas está qualificando os dois anteriores, Colossos, os irmãos de Colossenses e os irmãos de Laodiceia. Então, este é o grupo, pessoas que Paulo não viu. Lembremos o que vimos lá no início da exposição da carta. A cidade de Colossos ficava na região chamada Vale do Rio Lico, onde havia 3 cidades: Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Hierápolis é citada lá no capítulo 4, verso 13. Mas perceba, Hierápolis não é mencionado aqui.
tem a possibilidade de estar envolvido com aqueles que não viram, é possível, mas a possibilidade maior é que não está incluído nesta porção, porque Hierápolis, a igreja de Hierápolis não sofria com o que Laodiceia e com o que Colossos estavam sofrendo, que eram esses falsos ensinos que a gente já falou brevemente e que logo em diante Paulo vai começar a tratar mais especificamente. Esta heresia, este erro, envolvia práticas judaicas, práticas legalistas judaicas e também aquilo que chamamos de um proto-gnosticismo. Então Hierápolis possivelmente não sofria, pelo menos não com este problema. A grande questão é que Paulo está travando uma luta. Ele está agonizando por pessoas que ele nem viu face a face. Perceba o amor do apóstolo Paulo. Ele ouviu falar destes homens por Epáfras. Epáfras ele conhecia, esse que plantou a igreja de Colossos. Ele não plantou essa igreja, ele não os conhecia pessoalmente, mas ainda assim demonstrava grande amor para com eles. Interessante ver o amor do apóstolo Paulo ao ponto de lutar por eles. O que é essa luta? Ora, é a luta de ensinar o evangelho, que envolvia o risco de perder a sua cabeça. Ao ensinar o verdadeiro evangelho, ao defender a ortodoxia, a sua vida estava em risco. Podia ser e foi chicoteado, foi preso, estava preso quando escreveu esta carta. Então essa é uma luta agonizante. Mas luta aqui também envolve oração. Ele lutava em oração. E esse é um paralelo que a gente costuma usar. Lute em oração, agonize em oração, pois isso é real. Ele orava. E nós já vimos isso. Dou graças a Deus, rendeu ações de graças por saber do que estava acontecendo naquela igreja. Então ele também luta em oração. E quão reconfortante é quando nós ouvimos algum irmão chegar a nós e dizer: irmão, eu lembrei de ti hoje em oração. Eu orei por ti. Isso é reconfortante, isso é consolador. Quando alguém diz com o coração aberto, porque às vezes a pessoa pode dizer: eu orei por ti, só para dizer que ele é a pessoa de oração. Você pode ter essa falsa modéstia também. Mas quando a pessoa fala de coração: eu orei por ti, isso nos conforta. Paulo está dizendo a estes irmãos que orava por eles, lutava em oração por eles. E isso, obviamente, quando ao ouvir isso, ou quando nós ouvimos de outro irmão, nos lembra deste amor demonstrado. Alguém que ora por nós está demonstrando amor, está demonstrando cuidado. Paulo lutava por eles para que não abraçassem um falso ensino que estava rodeando esta igreja. Para que eles se mantenham em Cristo, mas não somente em Cristo, mas nele somente. Já que o problema era Cristo e mais alguma coisa, também envolvia isso. Adicionar coisas a Cristo. Então Paulo está lutando para que eles não abracem um falso ensino, para que eles se mantenham crendo somente em Cristo. Irmãos, a verdade é que nós somos chamados a lutar em oração, a agonizar em oração. Orar para que o falso ensino não entre, não somente na nossa congregação, no nosso meio, mas na igreja do Senhor espalhada por todo mundo. Para que o falso ensino não reine, não perpetue. E essa igreja espalhada por todo mundo contém pessoas que nós não conhecemos, nós não vimos. Mas sejamos sinceros. A grande questão é que nós oramos quase sempre por nós mesmos. Isso quando oramos. Porque já tem isso. Porque dizer que você ora já é quase como se fosse uma grande coisa, quando deveria ser o básico do cristão. O cristão que ora, você está respirando. Só isso. Mas a questão é que a maioria das nossas orações é somente por nós mesmos. O meu eu, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu preciso. Às vezes nós lembramos dos pedidos da igreja. Aí eu olho aquela lista, rapidamente eu coloco diante do Senhor e vou listando. Senhor, ajuda nisso. Senhor, atende essa oração. Só que quando que nós oramos por pessoas que nós não conhecemos? Você lembra a última vez que você fez isso? Orou por uma igreja do outro lado do mundo que você não conhece?
para que o evangelho fosse mantido fiel. Orou pela igreja perseguida da China, da Coreia do Norte, do Oriente Médio, da janela 1040 que a gente tanto fala. Qual foi a última vez que você orou por esses irmãos? Nós somos chamados a orar, a lutar para que o evangelho se mantenha firme no meio de pessoas que nós não conhecemos. E só ouvimos falar. A igreja perseguida lá no Oriente, a igreja perseguida na África. Nós ouvimos falar. Mas será que nós estamos orando por estes irmãos? Onde o evangelho é de fato perseguido, onde você tem a sua cabeça em jogo todos os dias. Nós oramos por estes irmãos, que nós não sabemos os nomes, que nós não vimos pessoalmente. Paulo orava por pessoas que nunca viu, para que o evangelho não fosse corrompido neles. Que o Senhor também nos ajude a seguirmos este exemplo apostólico. Mas em segundo lugar, nós vemos que a grande luta, ela tem objetivos. Alguém que luta por alguém para que tenha um objetivo, chegue a uma conclusão. E é o que nós vemos aqui. Paulo diz lutar por pessoas que nunca viram, agora então passa a falar sobre o objetivo que deseja alcançar neles, ao lutar por eles. O verso inicia com um para quê. Eu luto para que esses objetivos sejam alcançados. Temos então o primeiro objetivo, ter o coração confortado. Coração aqui, nós devemos lembrar que não é o coração órgão humano, mas sim a ideia judaica de o centro, o âmago do homem, onde envolvia a vontade, onde envolvia o intelecto, onde envolvia as emoções, é a unidade psíquica do homem. Isto é a ideia de coração aqui. O verbo aqui traduzido como confortado, ele também pode ser traduzido como consolado. Mas a ideia que enriquece, ou a ideia mais interessante para o termo, mais abrangente, seria fortalecido. Para que vocês tenham o coração fortalecido. Pois fortalecimento envolve consolo e envolve também esse conforto. Então ele quer que o coração deles sejam fortalecidos, estejam fortes, firmes, para que ao virem o falso ensino, eles não venham abrir brecha. Depois nós vemos a expressão vinculado juntamente em amor, ou seja, unidos em amor. Essa ideia está modificando o fortalecidos, pois somos fortalecidos, somos confortados, somos consolados quando estamos unidos em amor, comprometidos uns com os outros, tendo comunhão. Uma igreja dividida é uma igreja fraca. Um reino dividido, já disse Cristo, não subsiste. Não há como prosperar, não há como avançar quando está tendo atrito de ideais. A outra expressão, a próxima que vemos, é para que tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. A ideia é de uma completa compreensão, completa consciência da mensagem que eles receberam, ou seja, do evangelho a qual receberam. Veja, o conhecimento verdadeiro, ele promove unidade em amor. Ele promove, então, essa união, assim como a unidade em amor também promove a unidade no conhecimento. Você é alguém que tem uma completa consciência da mensagem que recebeu, do Evangelho? Você tem certeza disso? De que esse Evangelho que você diz crer, essa mensagem que você recebeu e você diz crer, você tem certeza que você tem convicção no que ela diz? De que Cristo morreu pelos seus pecados? De que você foi adotado agora pelo Pai? Será que na prática você crê nisso? Porque você reclama. Será que Deus me ama? Será que Deus escuta as minhas orações? Quando Ele fez com que seu filho fosse morto? Quando Ele derramou o sangue do seu próprio filho por amor dos seus?
Então, como a gente pode ter audácia de falar com Deus e achar que Ele não nos ama? Ou que Ele está nos conduzindo para um caminho que não é o mais adequado. Às vezes a gente quer ensinar Deus a ser Deus. Ah, não estou gostando. Não queria que fosse assim. Isso mostra que está faltando convicção do conhecimento que receberam. Convicção de que fomos adotados pelo Pai em Cristo Jesus. De que por mais complicado que nossa vida seja, nós viveremos a eternidade com Ele. Isso basta. Nós precisamos ter essa consciência da mensagem que recebemos. Ela tem que gerar algo em nós. Eu não posso dizer que eu creio, que eu recebi essa mensagem, que o Evangelho me transformou, se eu não abro a boca para falar de Cristo. Se para o meu colega, para o meu vizinho, eu falo de futebol, eu falo de política, mas Cristo não existe. Como eu tenho consciência, como eu tenho convicção desta riqueza, se isso não transbordar, se isso não gerar mudança? Tem um problema nessa equação. Talvez você não tenha convicção dessa certeza. Talvez te falte isso. Por fim, final do verso 2, fala desse conhecimento sendo compreendido plenamente no mistério de Deus, que é Cristo. O termo mistério nós já tratamos na exposição anterior, lembrando que é algo que estava oculto por determinado tempo e agora veio à luz. Ele envolvia a inclusão dos gentios ao Israel de Deus. E aqui Paulo então reforça a ideia do mistério, levando ao entendimento de estar centralizado na pessoa bendita de Jesus. Verso 3 então dá detalhes disso. Aqui temos um dos versos cristológicos mais belos de toda a Escritura. Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e entendimento estão ocultos. Quão maravilhoso é este verso. Quão maravilhoso é essa verdade. Em Cristo estão contidos, armazenados. A ideia de tesouro aqui, sabedoria e conhecimento pleno. Esses dois termos, sabedoria e conhecimento, são frequentemente unidos na tradição judaica. Isaías 33, 5 a 6 fala disso. Provérbios capítulo 2, versos 3 e 6 também nos lembram desta questão. O mistério, então, anteriormente escondido, mas agora revelado, é Cristo, o tesouro final. A fala de Paulo já está batendo no falso ensino, que ele vai começar a lançar luz mais sobre ele posteriormente. Ele bate na questão judaizante, mostrando que Cristo tem a plena sabedoria. Não é práticas da lei que já não reverberam mais. Cristo tem a plena sabedoria. Ele bate nas práticas judaizantes. Cristo tem o pleno, nele tem pleno conhecimento. Ele bate no protognosticismo. Não há conhecimento pleno ou maior fora de Cristo. Ele está deixando claro para a igreja. Largue essas práticas, não dê ouvidos a essas práticas judaizantes, não dê ouvido a isso de Cristo e mais alguma coisa. E nós vemos isso hoje, igrejas que deram ouvido, fazem festa de tabernáculo na igreja, outras datas litúrgicas que nós já não comemoramos mais, por assim dizer, ou então é Cristo e mais alguma coisa. Para você ser salvo, você tem que crer em Cristo. Mas você tem que fazer determinada prática. Você tem que estar nesta igreja. Porque se você estiver em outra, então Cristo não é suficiente. Nós vemos isso. Nós vemos isso na prática. Cristo, ou algo sendo adicionado a Cristo. Isso é um grave problema. Quando entendemos que o entendimento desse mistério é o grande objetivo desta luta, então nós qualificamos tudo que vem antes com base nisso.
Tudo que vem antes é qualificado em conhecer esse mistério de Cristo. Ou seja, só haverá conhecimento pleno, só haverá unidade em amor, só haverá fortalecimento na igreja se há conhecimento verdadeiro de Cristo. Se você não conhece a Cristo, esquece, não vai haver unidade. Esquece, não vai haver fortalecimento, não vai haver convicção de entendimento. Essa é a questão. Se você tem Cristo, você tem o maior tesouro que alguém pode possuir. Mas ainda assim, infelizmente, crentes ou então pseudo-crentes buscam mapas de outros tesouros. Buscam ir atrás de outros tesouros, atrás de novos conhecimentos, colocando, como já dissemos, Cristo e mais alguma coisa. Ou é Cristo e somente Cristo, ou nada. Qualquer adição à pessoa de Cristo é abominável. Solos Christus é um dos lemas, um dos solas da reforma. Somente Cristo. Mas nós vemos doutrinas aonde a pessoa se achega a Deus não porque Deus transformou o seu coração. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso está na Bíblia de todas as tradições. Mas alguns insistem em dizer que o homem ele tem condições de escolher a Deus. No fim, o solos Cristo está sendo manchado. Pois não está sendo Cristo, é eu que fui. Então no final eu tenho mérito, porque eu fui até Cristo. Que miséria é isso? Como assim eu, um morto, vou fazer alguma coisa? Coloco alguma coisa ao lado de Cristo. No fim eu chego ao céu e posso bater no peito. Estou aqui porque eu escolhi Cristo. Quão terrível isso é. Isso está diminuindo a pessoa de Cristo. Diminuindo a sua obra redentora. Por fim, em terceiro lugar, vemos que a grande luta tem razões. Versos 4 e 5. Nós lutamos por pessoas que não conhecemos. Devemos lutar, melhor dizendo, por pessoas que não conhecemos. Para que elas tenham conhecimento desse mistério de Deus, de Cristo, e com isso sejam unidas e fortalecidas. Mas além disso, lutamos por razões importantes. A primeira delas está no verso 4. A primeira razão da luta de Paulo, e assim a nossa luta também, é para que as pessoas não sejam enganadas, por raciocínios falazes. A ideia aqui de raciocínios falazes é de um conhecimento bem estruturado. Sabe aquela ideia que você vê no papel? Nossa, que bonito. Fala bem. Parece fazer sentido. É mais ou menos isso que está sendo descrito aqui. É um conhecimento que ele parece ser verdadeiro, mas no fim não é. Muitas vezes as pessoas são enganadas por falsificações que se assemelham muito com a verdade, mas não existe meia verdade. Ou é verdade ou não é. Vemos teologia disso, teologia daquilo outro, e as pessoas abraçam. Porque lá tem um respingo de escritura. Você pega a teologia da prosperidade, essa teologia demoníaca, e você tem respingos de escritura. Não, porque vocês comerão o melhor da terra. Distorcem um texto, mas tem um texto lá. E quem não tem noção mínima de interpretação do texto, não, a escritura está lá. A Bíblia diz que eu comerei do melhor da terra. Então, se eu devo comer do melhor da terra, eu devo prosperar. É fácil enganar. Você pega ali um texto aqui acolá, distorce totalmente, tira do contexto, e os crentes caem. Ou parte desses crentes caem. Infelizmente. A verdade é que quando uma igreja, uma comunidade de crentes está fraca, está desunida, provavelmente o conhecimento ou a convicção desse conhecimento também está raso. Ou está raso. E assim estão sujeitos a abraçarem
mentiras, heresias, que aparentemente são verdadeiros, puros, piedosos, mas no fim são só aparentes, pois na realidade são ensinos falsos e perniciosos. Como os crentes estarão prontos a recusarem o falso ensino? Tendo convicção do verdadeiro. É aquela velha máxima de notas, cédulas de dinheiro. Como que alguém conhece uma cédula falsa? Não é vendo todas as falsificações, mas é conhecendo bem a verdadeira. Ela tocará numa falsa, ela verá, opa, isso aqui é falso. Então como que eu vejo que teologia tal é problemática? Porque eu conheço a teologia que a Bíblia ensina. O conhecimento de Deus que as Escrituras ensinam. Conhecendo o verdadeiro, nós veremos o problema, teremos clareza naquele ensino que é falso. Essa ideia, ela fala muito dos nossos dias, ou melhor, fala muito do nosso país. Nosso país é, em sua maioria, cristã. Os evangélicos estão crescendo absurdamente, se pensa em passarem os católicos daqui a uns anos, mas são evangélicos de verdade. O Brasil nunca foi tão corrupto como é. Os índices, tudo lá em cima, de tudo aquilo que não presta. Então, que evangelho é esse que não transforma ninguém? Que não tem mudança na nação? É porque essas pessoas se dizem evangélicas, mas no fundo elas nem conhecem o que é o evangelho. Faça o teste. Pergunte para aquele seu vizinho que é crente da denominação XY. O que é o evangelho para você? Você ouvirá os maiores absurdos. Que a pessoa não entendeu o básico, que é o evangelho. Ela não entendeu o que é basilar, o que é o evangelho. As pessoas então elas caem em tudo quanto é tipo de engodo de Satanás, porque não conhecem o evangelho verdadeiro. Centrado em Cristo, as pessoas elas não leem as Escrituras ou leem de uma forma caixinha de promessa. Hoje eu abro em Salmo, amanhã eu abro em Mateus, depois de amanhã em Gênesis. Não existe. Picotando as Escrituras. Deus deu um cano completo, livros completos, mas as pessoas picotam. Não vai crescer nunca em conhecimento. As pessoas só querem alguém que suba num palco ou num altar, entre aspas, e fale em palavras de encorajamento. Fale palavras que acalmam, acalentam o coração, que digam que tudo irá bem, que você não terá mais lutas, que você não terá mais dificuldades, que a sua vida financeira irá só subir. Seu casamento não terá mais intrigas e brigas, não. Isso não existe mais. As pessoas querem ouvir esse tipo de coisa, porque não conhecem o verdadeiro evangelho. A mesma coisa vale para aquela ideia famosa no meio cristão. Ah, mas eu conheço fulano de tal. Ele, assim, de teologia é um zero à esquerda, é ruim de teologia. Mas pensa num homem piedoso. A Bíblia não dá base para isso. Não há vazão, não há condição alguma disso ser uma realidade. Como que alguém pode ser piedosa sem conhecer a verdade do Evangelho? Sem ter apreço por essa verdade, de querer conhecer mais, de ter convicção disso. Não, mas você tem que ver. Aquela pessoa assim, pessoa piedosa. Alguém que conhece pouco das Escrituras, alguém que conhece pouco da sua mensagem, como será piedosa? A piedade será baseada em quê? Ela será baseada em regras humanas. Será baseada em legalismos, em faça isso, não faça aquilo outro. Em regras, em manuais. Isso não é piedade bíblica. Isso não é a piedade de quem foi gerado no Espírito, de quem ali transborda a pessoa do Espírito Santo. Isso é ser santo. Refletir a pessoa de Cristo. Ser cheio do próprio Espírito Santo. E pessoas assim são pessoas que meditam nas Escrituras, amam a palavra de Deus. Deus se revelou por meio de um livro. Ah,
Assim, eu não gosto de ler, eu gosto só de orar. Essa oração vai ser toda problemática. Deus se revelou por um livro. Logo, Ele espera que os seus filhos o leiam. Então não há como. Ou melhor, até há, mas não na forma como é dito. Pessoa super piedosa, mas que despreza o conhecimento. Não estou falando de termos técnicos da teologia em si, não necessariamente, mas de conhecer as Escrituras, de lê-la atentamente. Você crescerá em piedade fazendo isso. Eu escuto a voz do Senhor. Quais são as ordens do meu capitão para hoje? Agora eu as pratico. Se eu não escuto ordem nenhuma, eu vou praticar o quê? Eu vou viver o quê? Eu vou falar o quê? É aquilo. Vou conversar com o irmão da igreja. Nunca conversei com ele. A primeira conversa vai ser muito rasa, você começa a perguntar o que a pessoa faz, só para você ir conhecendo, para conseguir ganhar intimidade e assim conseguir fluir na conversa. É a mesma coisa com Deus. Se você não ouve sobre Ele, se você não o conhece, vai falar o quê? Vai ser raso. Ou vai ser só a petição, pedindo por isso, pedindo por aquilo outro, mas não desenvolve. A segunda razão que Paulo nos mostra aqui do porquê ele lutava por eles, nós vemos no verso 5. É para deixar claro o cuidado dele, o cuidado apostólico de Paulo para com eles. Que mesmo estando ausente fisicamente, ele está presente no Espírito. As cartas, por assim dizer, elas eram uma forma da pessoa se fazer presente. Em certo sentido. Então ele estava presente. Eu estou enviando essa carta. Eu estou presente com vocês. Eu sei das lutas que vocês travam. Eu estou lutando por vocês. Eu quero que vocês saibam que eu luto por vocês para que vocês sejam confortados, para que vocês sejam consolados. Ele está presente no Espírito, ou seja, por meio do Espírito Santo, que todos eles compartilham. Paulo disse regozijar em ver, em saber da boa ordem entre eles, da fé firme deles em Cristo. Temos aqui que são linkados ao meio militar. Eles estão bem estruturados, bem ordenados, uma fé fortalecida. E Paulo quer que isso se mantenha. Por isso que ele está escrevendo essa carta. Eu não quero que vocês percam essa boa ordem. Eu não quero que vocês se dividam. Eu não quero que vocês tenham uma fé não firmada em Cristo, não somente em Cristo. Que vocês mantenham essa fé firmada em Cristo, melhor dizendo, e não dividindo com outras coisas. Ele se regozija nisso, pois ele confia que o seu ensinamento, que o ensinamento que eles receberam por Epáfras, que a sua luta por eles, com a graça do Senhor, os manteria nesse status, que o falso ensino não avançaria. Ele está regozijante no Senhor. A verdade é que vale a pena lutar. Vale a pena agonizar para que pessoas cheguem ao pleno conhecimento de Cristo. É uma das maiores alegrias que o homem pode ter. Ser salvo e depois ver alguém sendo salvo. Vendo alguém perdendo as escamas e entendendo, agora eu tenho convicção do Evangelho. Quando a gente vê isso, a gente olha para trás, a gente vê a agonia em oração, as lutas para que aquela pessoa entendesse, as lutas do discipulado, tudo valeu a pena. A pessoa compreendeu. A pessoa compreendeu a grandeza da verdade do Evangelho. Ver elas fortalecidas na fé, ver elas não dando ouvido a falsos ensinos. Vale a pena lutar por isso. É reconfortante ver então irmãos sendo fortalecidos, avançando no pleno conhecimento de Cristo. E isso deve nos impulsionar. Isso precisa nos impulsionar a continuarmos lutando pela boa causa do Evangelho. Concluindo, nesse texto, nós vimos as características
desta luta que Paulo travou. E que nós também devemos travar. Ela envolve a luta por pessoas que não conhecemos, para que elas permaneçam firmes no Evangelho de Cristo, para que não sejam tragadas por falsos ensinos, para que sejam confortadas e mantenham assim a boa ordem e firmeza na fé. Agora eu pergunto a você: você está lutando pelas pessoas da sua congregação? Isso aqui fala de pessoas que nós não conhecemos. Mas vamos voltar um pouco antes. Aplicar de uma forma mais prática, ou melhor, mais fácil. Porque se você não luta pelo irmão que está ao seu lado na cadeira, você não vai lutar por pessoas que você não conhece. Esquece. É aquilo, vou fazer missão na China. Tu não faz, o seu vizinho do lado você não faz na China. Orar por unidade na igreja como um todo, se você não ora pela unidade da sua igreja, esquece. Você tem lutado para que os irmãos ao seu lado, da igreja que você congrega, para que eles tenham essa firmeza, essa boa ordem, para que eles sejam fortalecidos, para que eles sejam unidos, para que eles tenham convicção do conhecimento. Você tem lutado por isso. Você tem orado por isso. Você tem se dedicado para que seus irmãos na fé tenham essa certeza, esse fortalecimento, esse consolo. Tem se empenhado por isso. Forçado para que as pessoas se apaixonem pelo Evangelho. Se deleitem nesse mistério revelado em Cristo, para que elas conheçam a verdade e assim não sejam enganadas pelo falso ensino, pelo falso evangelho. Talvez você seja alguém que não tem forças para lutar. Talvez você seja alguém que precisa estar ou ser fortalecida, ser confortada, ser ensinada, ter a convicção. Talvez essa seja a sua situação. Precisa ter uma convicção mais firme nas verdades do Evangelho. Quem sabe a sua realidade seja essa. Talvez você esteja no quadro oposto. Você não está lutando, você não está precisando que irmãos lutem, mas você está lutando pela causa errada. Em vez de fortalecer irmãos, você os rebaixa. Você não os consola, mas você bate. Em vez de buscar que haja unidade, você divide. Em vez de buscar que os irmãos cresçam em conhecimento, você despreza. Não. Não precisa disso. Em qual grupo você está? Em algum deles você está. Ou você está lutando, ou você está precisando que alguém lute por você, ou você está lutando a causa errada. Precisamos saber em qual nós nos encaixamos. Se estamos lutando pela causa certa, que a graça do Senhor nos ajude a permanecer nisso. Se estamos fracos, então abra o peito, abra o coração, meu irmão, eu estou fraco. Eu preciso ser fortalecido. Porque as pessoas estão morrendo às vezes na igreja, mas não abrem o peito. E continuam morrendo. Precisa abrir. Eu não tenho forças, eu não tenho convicção da salvação, eu não tenho convicção do evangelho que eu recebi. Talvez você precise abrir o peito e dizer, eu preciso de ajuda. Ou talvez você precise se arrepender. Independente de onde você se encontra, nós precisamos lembrar que é somente pela graça do Senhor que nós conseguimos lutar. O Senhor é quem nos mantém firme. O Senhor é quem nos dá poder e força para lutarmos. A nossa força, nossa razão de resistirmos vem do Senhor. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso poder.
Somente em Cristo é que somos capacitados a lutar pela boa causa do Evangelho. É somente nele que encontramos a força para resistir aos enganos, para viver e assim defender a verdade que nos foi revelada. Que Deus nos ajude, meus irmãos, assim como Paulo, lutar por meio do poder do Espírito Santo, agonizando pelos irmãos, combatendo pela defesa do Evangelho genuíno, buscando o fortalecimento dos nossos irmãos e assim unidade em amor que flui do real conhecimento de Cristo. Amém.